Pedrinho Matador, o monstro que matava monstros. Dizem que o mal nasce dentro de alguns homens, mas às vezes o mal é plantado, regado com dor, ódio e sangue. Hoje você vai conhecer a história de Pedro Rodrigues Filho, o homem que o Brasil aprendeu a temer e, por um instante sombrio, até admirar. Um homem que dizia matar apenas quem merecia morrer. Mas o que faz alguém virar um justiceiro sanguinário? O que transforma um garoto num símbolo do terror? Feche as janelas, apague as luzes, porque a história que eu vou te contar não tem heróis. Pedro nasceu em 1954, no interior de Minas Gerais. Mas o destino o marcou ainda dentro do ventre da mãe. Durante uma briga violenta, o pai desferiu um chute tão forte na barriga da mulher grávida que o pequeno Pedro nasceu com o crânio deformado, o cérebro afetado e a alma, talvez, trincada. Desde criança, Pedro não conhecia carinho. Cresceu entre gritos, tapas e ameaças. Mas havia algo diferente naquele menino. Um olhar frio, parado, sem remorso. Aos 13 anos, quando seu pai foi injustamente demitido por roubo de comida na escola, Pedro decidiu fazer justiça. Ele esperou o vice-diretor sair, seguiu o homem até o quintal de casa e, sem pensar duas vezes, atirou. Foi o primeiro disparo da sua vida. O primeiro corpo caído. O som do tiro ecoou como um grito de libertação. E naquele momento, o garoto entendeu. A morte dava poder. E poder era a única coisa que ele nunca tinha tido. Pedro fugiu para Mogi das Cruzes, São Paulo. Vivia entre bandidos, pequenos traficantes e ladrões. Mas ali não era apenas mais um delinquente. Ele era um predador entre predadores. Ele matou um homem num bar apenas porque o sujeito zombou do seu pai. E, segundo relatos, riu enquanto o sangue escorria pela mesa. O apelido veio logo depois: Pedrinho Matador. Mas o apelido não era apenas uma alcunha. Era uma promessa. O sangue chamava sangue. E Pedro decidiu ir atrás de todos os que tinham destruído sua vida. Quando descobriu que um primo havia estuprado uma mulher da família, Pedro o caçou e o executou. Frio, metódico, sem piedade. Mas a história ficou ainda mais sombria quando sua própria namorada, Maria Aparecida, foi assassinada por uma gangue rival. Pedro jurou vingança e cumpriu. Invadiu um casamento onde o líder da gangue estaria presente. Esperou o momento certo e abriu fogo. 7 mortos, em plena festa. O vestido da noiva banhado em vermelho. Dizem que ele saiu caminhando calmamente, sem olhar para trás, enquanto o som dos gritos se misturava à música que ainda tocava. Mas nem mesmo o inferno pareceu pronto para Pedro. Preso em 1973, ele foi condenado a mais de 400 anos de prisão. E dentro da cadeia, o terror apenas começou. Porque lá dentro, Pedrinho continuou matando. Assassinos, estupradores, traidores, todos viraram alvos. Ele dizia que limpava o sistema. E os outros presos o temiam. Certa vez, em uma rebelião, ele matou 7 homens em menos de um dia. Outro preso contou que viu Pedro arrancar o coração de um estuprador e morder um pedaço. Ninguém mais duvidava. Pedrinho não era apenas um criminoso. Era uma força da natureza. Uma besta alimentada pela própria raiva. Mas nada, absolutamente nada superou o dia em que ele reencontrou o homem que o criou. Seu pai. O mesmo que chutara sua mãe grávida. O mesmo que espancava,
humilhava, destruía tudo ao redor. E agora, o mesmo homem que estava preso por assassinar a própria esposa, a mãe de Pedro. Durante uma visita, Pedrinho se aproximou da cela do pai. Conversaram um pouco. Depois, sem hesitar, Pedro o matou com 22 facadas. E como se isso não bastasse, arrancou-lhe o coração e o mastigou. "Agora você sabe o que é sentir dor, velho desgraçado", foram as últimas palavras que ecoaram no corredor. O Brasil inteiro passou a conhecer o nome Pedrinho Matador. Alguns o chamavam de monstro, outros de justiceiro. Mas ninguém o ignorava. As entrevistas que deu já fora da prisão se tornaram virais décadas depois. Sempre com o mesmo olhar fixo, o mesmo sorriso sarcástico. Ele dizia que já havia matado mais de 100 pessoas, mas só quem merecia. "Bandido mata bandido", dizia ele. "Eu só matava por justiça." Mas havia um problema. Quem decide quem merece morrer? Depois de 42 anos preso, Pedro foi solto em 2007. Um homem de cabelos grisalhos, com cicatrizes profundas na alma e no corpo, tentou recomeçar. Abriu um canal no YouTube, falava sobre arrependimento, sobre Deus, sobre mudar de vida. Mas os olhos nunca mentem. Eles continuavam frios, inquietos, como se o passado estivesse sempre à espreita. Muitos diziam que Pedro havia mudado. Outros apenas esperavam o momento em que ele voltaria a matar. E o fim veio como sempre vem para os que viveram pelo sangue. Em março de 2023, aos 68 anos, Pedro Rodrigues Filho foi assassinado em Mogi das Cruzes, a mesma cidade onde começou sua carreira de crimes. 2 homens em um carro o interceptaram. Foram dezenas de tiros. O corpo caiu na calçada, coberto de balas, sem chance de defesa. A justiça que ele acreditava fazer chegou por conta própria. E pela primeira vez, o homem que matou tantos foi morto. E você, ainda acredita em justiça? Se essa história te fez arrepiar, então você já sentiu o peso da escuridão. Mas aqui no canal Valim Dark, as sombras estão sempre à espreita, e cada vídeo é uma nova descida ao inferno da mente humana. Então, se inscreva agora, deixe seu like e compartilhe com alguém que tenha coragem de ouvir o que poucos suportam. E lembre-se, nem sempre o monstro está do lado de fora. Às vezes, ele mora dentro de nós.